Fala pessoal, como é que vocês estão? Boa noite, bora para mais uma live, bora para mais uma aula importante, uma aula que tem uma temática que de fato ela é muito cobrada em uma gama de concursos. Acredito que em todos os concursos essa temática ela tem uma chance de incidência muito grande. E vamos tentar fazer isso de uma forma leve, de uma forma descontraída, com algumas resoluções de questões incidental. E eu farei isso tanto para a galera aqui da aula ao vivo, mas farei de uma forma também que você, quando for assistir essa aula, na manhã, na tarde, à noite, na madrugada, você consiga chegar no mesmo resultado e ao final da aula pensar, poxa, agora eu acho que dá pra encarar umas questões com maior segurança. Poxa, eu acho que eu entendi esse tema. E qual é o tema, Pedrão? E qual é o tema? Nós vamos falar hoje de extraterritorialidade, de lei penal no espaço. E se você não assistiu a aula de territorialidade, tem aqui no canal do que você vai achar minha aula, a aula de outros professores que vão trabalhar a temática territorialidade. Então, depois que você sair dessa live, ou se você estiver na gravação de aula, depois é importante você assistir a territorialidade. E sem mais delongas, porque conteúdo bom é conteúdo rápido, eu deixo aqui, nesse primeiro slide introdutório, o meu Instagram. Vai aparecer aqui embaixo, Pedro Andrade LR. E aqui é o mecanismo mais rápido que você tem para entrar em contato comigo. Então, se surgir alguma dúvida de estudo, uma dúvida de metodologia da matéria de direito penal como um todo, você tem a obrigação de me mandar uma mensagem e a gente vai bater um papo bem legal e eu tenho certeza que nós vamos evoluir junto. Lembrando que nós somos um grande time, beleza, meus amigos e amigas? Beleza? Boa noite, obrigado, viu? Bora lá! Para começar, Pedro, você não acabou de dizer que o tema é extraterritorialidade? Sim, eu disse, mas vale a pena a gente trabalhar a regra, né? Vamos dar uma relembrada ainda aqui em linhas gerais no que consiste o princípio da territorialidade. E nada mais é, não vou alongar muito, a leitura do artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no Brasil. Então, olha só, se eu colocar aqui para vocês, aplica-se a lei brasileira ao crime cometido em território nacional. Essa é a regra. Eu tenho a exceção, que ela vai trazer as hipóteses de regras de direito internacional, quer elas convenções, tratados, enfim, todos os diplomas que o Brasil é signatário. Mas a regra da territorialidade é: aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no nosso espaço, quer geográfico, quer ficto. Pedro, não lembro dessa tal de espaço ficto, tá vendo? É importante você voltar lá nas aulas anteriores para desmistificar e também zerar a temática a princípio da territorialidade, beleza? Outro ponto que eu sempre gosto de trabalhar. E aqui eu já trouxe, como a aula é de 1 hora, não consigo criar os slides com vocês, que eu gosto, né? Pego o Word, às vezes abro e a gente vai construindo junto. Quando é uma aula menor, matemática menor, até consigo fazê-lo. Mas aqui é importante vocês visualizarem. Eu vou trabalhar com 5 princípios que vão nos nortear ao conflito de leis no espaço, perfeito? Pedro, como assim? É muito tranquilo e você vai ver agora que é fácil. Se você perguntar assim, Pedro, quando incide o princípio da bandeira? O princípio da nacionalidade passiva. Lembra que a regra aplica-se a lei brasileira ao crime praticado em território nacional. Mas eu posso ter, por vezes, um conflito de lei. Qual lei que eu aplico? A brasileira? A lei da Argentina? A depender se o criminoso ou a vítima é argentino, americano, holandês? Como que eu vou solucionar esses conflitos? E aqui nós temos, para começar a matéria,
5 desses princípios e é muito tranquilo. Você vai ver o seguinte, olha só, nacionalidade ativa. Ativa você automaticamente vincula a sujeito ativo, autor do crime. Logo, pelo princípio da nacionalidade ativa, aplica-se a lei penal da nacionalidade do autor do crime. De outro lado, eu tenho a nacionalidade passiva. E aqui também a mesma pegada, não surpreende ninguém. Um total de 0 pessoas estão perplexas, sabendo que o princípio da nacionalidade ativa, ele revela que deve ser aplicada a lei penal da nacionalidade da vítima. O terceiro é o princípio da proteção ou defesa real. E aqui é muito bacana, porque nós vamos ver depois, quando nós estudarmos as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada, condicionada e hipercondicionada, que esses princípios eles se apresentam. E a prova vai perguntar, olha, diante dessa hipótese de extraterritorialidade, qual é o princípio do conflito, da solução aparente de leis internacionais? E aí? E aí você vai ter que saber. E quando você se deparar com a proteção ou defesa real, você não está pensando no autor do crime. Você pouco também está pensando na vítima. O que você pensa em verdade é o bem jurídico violado. E aqui é muito legal quando nós vamos trabalhar a hipótese de extraterritorialidade incondicionada quando nós estivermos diante do presidente. E aí eu quero depois que é uma grande pegadinha, porque às vezes você pensa na nacionalidade passiva, mas em verdade o que está em jogo será, nós veremos mais à frente, que não é o bem jurídico violado e não a persona do presidente, mas a figura pública que ele representa como chefe do executivo da União, a quem cabe, dentro das suas funções típicas, representar o Brasil nas relações internacionais, por exemplo. Muito bacana. Proteção ou defesa real, nós sabemos então que eu não olho para o autor do crime, eu não olho para a vítima, eu olho para o bem jurídico violado. Beleza? Seguimos. Justiça penal universal. Esse é muito legal, porque a justiça penal universal é o seguinte: eu não vou olhar para nada. Eu não quero saber nacionalidade, eu não quero saber bem jurídico, eu não quero saber nacionalidade do autor. É o seguinte: em determinados crimes, eles são tão graves, são tão abjetos, eles demandam uma mobilização internacional tamanha que eu vou aplicar a lei quando pegar esse cara. Se eu pegar o agente criminoso, e aqui é o caso do genocídio, né? Se nós pegarmos já dei um spoiler, meu Deus, Pedro, se aguente, Pedro. Mas se nós pegarmos esse agente no Brasil, ainda que a conduta não tenha sido praticada no Brasil, ainda que o resultado não tenha ocorrido no Brasil, eu vou aplicar a lei brasileira por conta da justiça penal universal. Olha, o agente fica sujeito à lei penal do país em que ele for encontrado. E por fim, é o da representação, do pavilhão, da bandeira ou da substituição, depende da doutrina que você está utilizando. E aqui é muito legal. É o seguinte, tem aqui a classificação já no nosso quadrante. A lei penal aplica-se aos crimes cometidos em aeronaves e embarcações privadas quando praticados no estrangeiro, mas cuidado, hein? E aí não sejam julgados. Então, cuidado, porque nessa hipótese eu preciso de uma inércia do país estrangeiro. Então eu vou aplicar a lei que vai ser aplicada aos crimes cometidos em aeronaves e embarcações privadas, se eles estiverem no estrangeiro, em tese seria a legislação de lá. Mas se houver inércia do país estrangeiro, cuidado, aí eu posso fazer incidir o princípio da representação, pavilhão, bandeira ou da substituição. Em linhas gerais, meu time, são esses princípios. Pedro, como que isso pode aparecer numa prova? Eu trouxe aqui uma prova da CESP, né? Uma prova da CESP para o cargo de auxiliar de perícia. E a proposição da questão 2023 diz o seguinte: a partir da situação hipotética e considerando o direito penal vigente, julgue o item a seguir. Ainda que praticados em outro país, o crime de genocídio
fica sujeito à lei brasileira quando o agente for domiciliado no Brasil. E aí, meu time? Certo ou errado? E aí? Ainda que praticados em outro país, os crimes de genocídio ficam sujeitos à lei brasileira quando o agente for domiciliado no Brasil. Certo ou errado? E aí? Pedro, você acabou de dizer que existem alguns crimes que têm uma repercussão internacional, tratados de proteção e combate a determinados tipos penais, infrações penais, que o autor do crime fica sujeito no local em que ele for encontrado. Então aqui aplica-se a justiça penal universal. Então essa resposta está errada, galera. Olha só, está errada. Porque se for praticado no estrangeiro o crime de genocídio, ele não ficará sujeito apenas à lei brasileira. Não, negativo. Aqui aplica-se a justiça universal, beleza? Next. Mais uma questãozinha de introdução. Lembrando que a nossa aula, ela não é propriamente uma aula de resolução de questões, mas nós vamos trabalhar para que fique bem claro para vocês. E aqui a nossa aula, de fato, ela é princípio da extraterritorialidade. Mas olha aqui, mais uma questão da CESP. Com relação à lei penal no espaço, a legislação brasileira utiliza em regra o princípio da... E aqui, meu time? Será que é personalidade ativa, personalidade passiva, justiça penal universal, da defesa, que é o bem jurídico tutelado? Não, olha, aqui a banca perguntou em regra. Em regra, nós temos a territorialidade. Olha, aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no território nacional. Então, pelo contrário, a regra aqui, galera, a regra é qual? Da territorialidade. Se você tiver qualquer dúvida, você vai me mandando, hein? E nós vamos trabalhando junto em equipe. Fechou? Pedro, beleza. Você já falou um montão de coisa. Agora eu quero saber, o que é essa tal de extraterritorialidade? E aí eu digo aos senhores, em casos excepcionais, a nossa lei brasileira poderá extrapolar os limites do território, alcançando crimes cometidos exclusivamente no estrangeiro. Olha que legal, é o nosso Código Penal embarcando numa viagem para o estrangeiro. A nossa lei penal, que ela tem vigência, ela tem aplicabilidade em território nacional, ela vai extrapolar as nossas fronteiras geográficas para atingir crime cometido no estrangeiro. Nossa, Pedro, pode? Pode, galera. Tal disposição normativa está prevista no artigo 7º. Olha lá. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Embora cometidos no estrangeiro. Embora cometidos no estrangeiro. Então é possível sim que a nossa lei brasileira faça uma bela de uma viagem internacional em busca de sancionar determinada infração penal, determinado ilícito penal. Beleza? Olha aqui o desenho da lei brasileira saindo do nosso país e indo buscar criminoso no estrangeiro. Nossa senhora, eu trouxe mais uma questão para vocês. CESP, promotor de justiça. Ai, meu Deus do céu. E agora? Deixa eu ler com vocês. Aplica-se o princípio da extraterritorialidade aos crimes praticados em aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ao alto mar. Ah não, essa aqui, tá certo ou tá errado? Essa aqui é uma pegadinha, porque o que eu acabei de dizer a vocês, que a extraterritorialidade ela alcança crimes cometidos no estrangeiro. No estrangeiro. E nessa pergunta, qual que é a pegadinha aqui? Eu estou dentro de hipótese de territorialidade. Crime praticado em embarcação brasileira, mercante ou privada, ela tá no Brasil? Não tenho dúvida, aplico a lei brasileira. Então não é extraterritorialidade, é territorialidade. Aí sim. Boa. Boa, perfeito. Pedro, eu entendi. Quais são as modalidades de extraterritorialidade?
E essas modalidades, elas estão previstas, elas estão mapeadas lá no artigo 7º, em seus incisos e parágrafo. Pedro, vamos fazer uma a uma? Claro, não tenha dúvida que nós faremos uma a uma. E eu vou começar pela extraterritorialidade, o que está em vermelho, que é a incondicionada. E aí eu faço a leitura de uma, depois eu retomo aqui, vamos para a condicionada, retomo, faremos a hipercondicionada. Super combinado? Bora lá. Extraterritorialidade incondicionada. Quando será? O que é algo incondicionado, galera? O que é algo incondicionado? Lembra das ações penais? A incondicionada, a pública incondicionada, a pública condicionada à representação. Quando é incondicionada, o Ministério Público, o órgão acusatório, ele não precisa de nenhum mecanismo autorizativo, ele não precisa de representação, vontade, desejo da vítima. Ele vai agir, ele vai atuar de ofício. Ele vai atuar independente de qualquer modalidade de provocação. Basta que o crime seja de natureza incondicionada. E aqui a gente tem a mesma proposta normativa. Quando eu estou no artigo 7º, inciso 1, perdão, eu estou nas hipóteses de incondicionada. Independe de qualquer condição para que a lei brasileira embarque nessa viagem internacional e atue em cima do autor deste crime. E quando eu terei as hipóteses de incondicionada? Olha que legal. Crime contra a liberdade, contra a vida ou liberdade do presidente da República. B. Crime contra o patrimônio público brasileiro. C. Crime contra a administração pública. E D. O crime de genocídio. Beleza? Essas são as 4 modalidades nas quais eu não preciso de condição. E a primeira delas é: ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Gente, cuidado, tá? Cuidado. Aqui, os bens... Opa! Aqui o princípio que eu vou aplicar, lembra lá, olha como é importante, é o da proteção ou da defesa real. Eu não estou pensando na vítima, tá? Eu não estou pensando na vítima, presidente da República, que é o princípio da defesa. E cuidado, esse princípio da defesa, ele fica limitado a 2 bens jurídicos. Quais sejam? Vida e liberdade. Se aparecer na prova que o presidente foi roubado, vai ser hipótese de extraterritorialidade incondicionada? Não, galera, porque o patrimônio não está dentro do rol. Cuidado, aqui eu tenho vida e aqui eu tenho vida, então eu penso no crime de homicídio. Liberdade, eu penso, por exemplo, no crime de sequestro. Perfeito? Vida e liberdade. Então, cuidado. Se aparecer na prova para informado, não será hipótese. Não será hipótese de incondicionada. Aí aqui eu posso até colocar, lembre-se com carinho do latrocínio. Lembre-se com carinho do latrocínio. Gente, latrocínio é crime complexo. Eu tenho crime de roubo seguido morte, mas em verdade o crime de latrocínio ele está tutelado dentro dos bens jurídicos destinados ao patrimônio, 157 parágrafo 3º. Logo, o latrocínio não é crime contra a vida, logo, o latrocínio não é crime contra a liberdade. Da mesma forma que se eu pensar, alguém chegou e deu um socão na cara do presida, soco na cara do presidente, eu estou diante de crime contra a vida ou liberdade? Não, mas de integridade física. Integridade física, lesão corporal, logo não será hipótese de incondicionada. Ah, boa. B.
Esse aqui é tranquilaço. Até coloquei em letras garrafais, porque eu não vou precisar aqui me alongar muito com os senhores. Incondicionada, quando for patrimônio, mais uma vez, princípio da defesa, bem jurídico, contra o patrimônio ou fé pública da União, do Distrito Federal, do território, de município e das empresas, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. Então aqui nós estamos diante da administração direta e indireta. Se alguém violar, por cometer um crime contra patrimônio brasileiro, o Brasil não precisa de aceite de ninguém para incidir sua lei penal. É seu patrimônio. É o seu patrimônio. Então ele pode sim fazer valer a lei brasileira em território estrangeiro, crime ocorrido exclusivamente em território estrangeiro, se for contra os seus bens da administração direta ou indireta. Esse aqui é mais tranquilo, não costuma ter um índice de incidência tão grande. Esse aqui, meu time, é contra a administração pública por quem está a seu serviço. Então cuidado, eu até coloquei aqui, contra a administração pública por quem está a seu serviço. Eu estou diante dos crimes próprios. Não é qualquer crime contra a administração pública. Cuidado, não é qualquer crime contra a administração pública. É crime praticado por servidor público contra a administração pública. Olha a linha C. Contra a administração pública por quem está a seu serviço. Logo, nós estamos dentro dos crimes que vão trabalhar dentro da topologia do Código Penal, entre os artigos 312, que é o crime de peculato, e ele vai até o 327, sendo que o 327 ele vai trazer a classificação para efeitos penais de funcionário público. Mas eu tenho essa premissa: desacato, resistência, o crime praticado por particular contra a administração pública não está nas hipóteses de extraterritorialidade incondicionada. Então esse aqui é o grande macete e eu quero que os senhores levem isso para o coração. É por quem está a seu serviço. Beleza? Next. A letra D, genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então olha que legal, a hipótese também de extraterritorialidade. Lembra lá no começo que nós respondemos uma questão? Justamente essa questão. Eu vou aplicar a lei brasileira, mas por efeito de extraterritorialidade incondicionada ao brasileiro ou quem estiver no Brasil que praticar o crime de genocídio. Então o genocídio pode ser sendo praticado em outro país soberano. Mas se esse cara for brasileiro ou ele domiciliar no Brasil, o Brasil vai pegar e vai fazer incidir a sua lei. Por quê? Pelo princípio da justiça penal universal. Crime gravíssimo. E aqui, meu time, eu vou deixar para vocês depois no material, não é temática da nossa aula de hoje, né? Trabalhar a legislação penal extravagante, entrar no crime de genocídio, mas é importante porque eu quero que vocês depois deem uma olhada no que consiste o crime de genocídio, quais são as suas elementares normativas e circunstâncias que autorizam a tipificação penal. Tá aqui no slide. E agora, vocês estão me perguntando, porque nós zeramos, né? Opa, cadê a tabelona? Aqui. Nós zeramos, ó, a linha A, vida ou liberdade do presidente, a linha B, patrimônio público, letra C, crime contra a administração pública, a quem está a seu serviço, e a letra D, o crime de genocídio. Aí você está pensando na sua cabeça, fala, caraca, Pedro, é incondicionada, então eu não preciso de nada, eu não preciso nem olhar para o vizinho, eu não quero saber, eu vou fazer aplicar a lei brasileira e ponto. É duro assim mesmo? É duro, senhoras e senhores, é duro. E aí você vai me perguntar, no caso do inciso 1º, no inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Socorro! Aí você me pergunta, socorro! Como assim, Pedro? Quer dizer que o cara foi condenado no estrangeiro e mesmo assim eu vou cumprir a lei brasileira, então eu vou ter uma dupla condenação? É o que a lei manda. Mas e aí, como é que fica a vedação ao bis in idem? Ele não terá uma dupla punição pelo mesmo fato?
Ele não terá uma dupla punição pelo mesmo fato? Terá. Alguém duvida? Ainda que condenado? Ainda que condenado? E como é que nós resolvemos isso? A lei penal não deixou passar em albis, em branco, em aberto. Ela nos trouxe a resposta. E essa resposta está lá no artigo 8º do Código Penal. E o artigo 8º tem a seguinte redação normativa: a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou é nela computada quando idênticas. Então olha que legal. Eu tenho de fato a dupla punição. Se for condenado, tudo bem, só que quando eu for incidir depois do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória e eu tiver ali que fazer a guia da lei de execução penal, a guia definitiva para o cumprimento de pena, o que o juiz deve analisar? Opa, vamos ver quanto tempo este rapaz, este criminoso, cumpriu de pena no estrangeiro e nós vamos reduzir da nossa pena que foi aplicada aqui. E se porventura for idêntica, ele não cumprirá a pena porque já exauriu todo o seu cumprimento de pena privativa de liberdade fora. Pedrão, não entendi. Vamos lá. Vamos colocar esse enunciado aqui, foi para Oficial de Justiça 2023. Aqui em São Paulo. Imagine que, pelo mesmo fato... Deixa eu jogar um pouquinho para cá, que esse imagine tá comendo aí na tela de vocês, né? Aqui. Imagine que, pelo mesmo fato e crime, acusado fora, condenado no Brasil, a pena de 4 anos e no estrangeiro a pena de 3 anos. Então imagine que, pelo mesmo fato e crime, acusado fora, condenado no Brasil a pena de 4 anos e no estrangeiro a pena de 3 anos, ambas transitadas em julgado. Depois de ter cumprido 2 anos de pena no estrangeiro, o acusado foge e é capturado no Brasil e aqui cumprirá mais quanto tempo de pena? 4, 1, 2, 1 ano, mas apenas se homologada ao cumprimento pelo STJ, ou 5 anos. E aí, meu time? Pedro, não entendi nada. Aqui, ó, ele, no Brasil... Nossa, tá, deixa eu mudar a cor dessa... Deixa eu mudar a cor aqui. No Brasil, ele foi condenado a pena de 4 anos. No estrangeiro, ele foi condenado a pena de 3 anos. No estrangeiro, cumprimento de pena. Ele cumpriu 2 anos. E no Brasil ainda nada. A pergunta é, esse cara fugiu e ele é preso no Brasil. Importa? O Brasil está preocupado se ele foi condenado ou absolvido fora para condenar aqui? Não. Tanto é que nós tivemos uma pena privativa de liberdade aplicada. Ele foi preso no Brasil. O que nós vamos fazer? Nós vamos abater a pena cumprida no estrangeiro e, se for idêntica, nós deixamos de aplicar a pena. É idêntica? Não. Ele cumpriu 2 anos, então quanto que ele precisa cumprir ainda no Brasil? 2, 4 menos 2, ele vai ter que cumprir o remanescente da pena aqui no Brasil. Então ele precisa cumprir mais 2 anos de pena. Saiu caro essa fuga. Mas de qualquer forma, se ele tivesse cumprido integralmente a pena no estrangeiro e depois ele fosse capturado aqui no Brasil, ele também teria um saldo remanescente de 1 ano. Então ele teria que cumprir a pena. Se porventura a pena no estrangeiro fosse igual e ele tivesse cumprido os 4 anos no estrangeiro, quando fosse aplicar a pena aqui no Brasil, não haveria incidência, porque elas estariam compensadas. Beleza? Agora, nós vamos, cadê aqui meu slide? Nós vamos para as hipóteses de extraterritorialidade condicionada. Condicionada, eu tenho 3 hipóteses e elas estão aqui. A primeira delas é crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir, crimes praticados por brasileiro, crimes praticados em aeronave ou embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. E da mesma forma que eu fiz com a
extraterritorialidade incondicionada, nós faremos uma análise uma a uma. Beleza? Olha só. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Os que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Lembrando que o genocídio, o Brasil fez questão de colocar dentro do Código Penal hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Mas se houver outro crime que o Brasil se obrigou a reprimir, tráfico de drogas, enfim, qualquer conduta que você imaginar, nós teremos hipótese de condicionada. A condicionada, ela precisa de condições que nós veremos um pouquinho mais à frente. Olha só, letra B, praticados por brasileiros, brasileiro no estrangeiro. E letra C, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Lembra do princípio da bandeira, da substituição? Pedro, no caso do inciso 2, a aplicação, qual é o tal do inciso 2, galera? Qual é o tal do inciso 2? Opa, deixa eu colocar aqui. No caso do inciso 2, que são as hipóteses de condicionada, a lei brasileira depende do concurso de algumas características, de algumas circunstâncias, sem as quais o Brasil não pode fazer incidir sua lei penal. Então, beleza, eu entendi que eu tenho essas três modalidades. Tratado ou convenção que o Brasil se obrigou a reprimir, praticado por brasileiro no estrangeiro, e embarcação aeronave brasileira que tiver no território estrangeiro, mas o território estrangeiro foi inerte. Eu posso de imediato? Não. Porque não é incondicionado, é condicionado. E quais são as condições? 1. Entrar o agente em território nacional. Então ele tem que voltar para o Brasil. 2. Se o fato punível também no país em que foi praticado. Aqui pensem o seguinte. Aborto. Aborto está dentro das hipóteses de incondicionada? Não. Não está dentro das hipóteses condicionadas. Tudo bem. Mas foi praticado por um brasileiro na Holanda. Uma brasileira na Holanda. Tá, Pedro, beleza. Então, no primeiro critério, estamos dentro de um crime de aborto. E está dentro da linha B, praticada por brasileiro no estrangeiro. Essa brasileira volta para o Brasil. Putz, Pedro, primeira condição, check. Segunda condição, se o fato punível também no país em que for praticado. Pergunta, é crime o aborto na Holanda? Não, Pedro, lembra daquele navio aquele navio holandês da ONG que vinha até acima de 12 milhas náuticas e praticava aborto em alto mar, em mar internacional, sob a bandeira do país holandês, e ali não havia crime, as pessoas depois retornavam para o território brasileiro e nada poderia ser feito? Isso, perfeito. Eu preciso que o crime também seja lá no país em que foi praticado. Se assim fosse, aliás, por exemplo, ainda está se discutindo, ainda não chegou a ser uma final, mas o crime do artigo 28, do porte de drogas para consumo pessoal. E aí? E aqui, meu time, é muito legal. Como não é crime de aborto na Holanda, já cairia por terra a nossa linha B da condição. Mas, por exemplo, o tráfico de drogas também é punível quase que na totalidade dos países. Logo, não, tráfico de drogas é combate internacional. Logo, a linha B estaria presente. Next. E a nossa terceira característica. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Então é muito legal, porque aqui você vai fazer um juízo reverso. Você vai pensar quando não será concedida a extradição. Então você faz um juízo reverso. Nós não temos uma aula de extradição agora, não dá para avançar muito, mas depois deixei também no meu slide aqui o artigo 82, dá uma olhada no 83, da lei 13.455, lá de 2017, que você vai ver as hipóteses que não se considerar extradição. Mas aqui como terceiro ingrediente, como terceira condição, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, até para que eu consiga fazer a solicitação
do retorno deste agente transgressor da lei. Perfeito? A linha D. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido pena. Olha que bacana. Lembra que na incondicionada pouco importa? Na incondicionada pouco importa. Pouco importa se cumpriu pena, não cumpriu pena, absolvido. Vai aplicar a lei brasileira e acabou. Agora, meu time, na condicionada já não. Na condicionada eu vou analisar. Se cumpriu pena no estrangeiro, acabou. Se foi absolvido no estrangeiro, acabou. Isso aqui é tranquilo. Próxima. Não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não ter extinta punibilidade, segundo a lei mais favorável. Então olha que bacana. Se o agente criminoso, ainda que não tenha sido absolvido materialmente, mas há um perdão, uma não aplicação de pena ou qualquer causa extintiva da punibilidade, também o Brasil não fará incidir a sua lei, em decorrência das condições, das 5 condições que vão nortear o princípio da extraterritorialidade condicionada. Pedro, tá difícil. Eu trouxe numa outra aula e a gente vai refazer isso aqui. Olha aí. Vamos lá. Olha o enunciado. Eu quero saber se a gente vai aplicar ou não a lei brasileira. É isso que eu quero saber. O brasileiro em Portugal mata dolosamente cidadão português. O agente foge e retorna ao Brasil antes do fim das investigações. A lei brasileira alcança esse fato? É isso que eu quero saber, galerinha do bem. Aí eu coloquei aqui para nós todas as condições. E eu vou fazer uma a uma o checklist com os senhores. A primeira condição é entrar o agente no território nacional. Primeiro, dá para aplicar? Porque qual das características, quais das hipóteses de extra territorialidade condicionada eu estou? Quem matou foi um brazucão. Então é a linha B. Beleza, agora eu quero saber se preenche as condições. Ó, brasileiro em Portugal mata dolosamente um português. Esse brasileiro entrou no território nacional, o agente foge e retorna para o Brasil. Puta, beleza, primeiro tá ok. Tá ok. Aqui tem que ser que nem o Nelson Rubens, tem que fazer ok. Segundo, se o fato punível também no país em que praticou. É crime de matar alguém em Portugal? Sim. Ok. Sempre a banca vai perguntar uns crimes óbvios. Não dá pra trabalhar toda a normativa penal de países estrangeiros, né? Então vai vir os crimes óbvios, crime bem tranquilo. Terceiro critério, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. O Brasil autoriza a extradição de homicida? Claro! Não tiver sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido pena. Ele cumpriu pena ou foi absolvido em Portugal? Não, pelo contrário, ainda estava na primeira etapa da persecução penal, antes do fim das investigações. Então ele não foi perdoado, ele não foi absolvido, ele não cumpriu pena. E a última pergunta, ele foi perdoado ou incide qualquer causa de extinção de punibilidade, prescrição, o que você imaginar? Não, o enunciado nada disse, logo presente o quinto elemento, e agora eu tenho a hipótese configurada de extraterritorialidade. Beleza? Ai, que legal, ficou show, né? E agora eu pergunto a vocês. Eu tenho o parágrafo 3º, cadê lá em cima? Vamos voltar? Matei a primeira, matei a segunda. Vamos para a terceira. Extraterritorialidade hipercondicionada. A hipercondicionada, e depois tem uma aula de homologação de sentença estrangeira, porque eu sei que vocês estão loucos para saber do caso do Daniel Alves de hoje, né? Mas depois a gente faz uma aula de homologação de sentença estrangeira, e aí a gente faz uma brincadeira aqui, um estudo, e aí nós avaliaremos a decisão que
do STJ que é tomada hoje. Quando eu estou dentro de hipótese de extraterritorialidade hiper condicionada, eu estou dizendo que eu preciso das condições do parágrafo 2º associadas, cumuladas com a do parágrafo 3º. Quando eu digo que eu preciso daí, quando eu estou diante de extraterritorialidade hiper condicionada, eu digo que eu preciso das condições do parágrafo 2º aliadas, somadas às condições do parágrafo 3º. E vamos lá embaixo. Cadê? Quais são elas? Achei. Quais são elas? A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro. Agora, cuidado, eu não estou dentro de crime praticado por brasileiro. Eu estou dentro de crime praticado por estrangeiro contra brasileiro. Fora do Brasil. Óbvio. Se reunidas as condições do parágrafo anterior, mais duas. Não for pedida ou for negada a extradição, então o país lá do estrangeiro não pediu a extradição do cara, ou se pediu, foi negada, e ao segundo critério, que é cumulativo, se houve requisição do ministro da Justiça. Então eu preciso de 7 condições. Das 5 que nós estudamos agora, mais essas duas. O não pedido ou a negativa da extradição pelo país de origem, da nacionalidade de origem do agente criminoso, e ainda houver requisição do ministro da Justiça, do MJ aqui. Putz, meu, matamos tudo. Boa, avançamos top. Vamos fazer uma questão. Bora lá. Carlinhos. Vamos ver o que o Carlos aprontou, meu time. Pera aí. Carlos, brasileiro nato, viajou à Alemanha com a finalidade de assumir o transporte de carregamento de drogas ilícitas destinadas à Inglaterra. Na Alemanha, já em posse da droga, o veículo conduzido por Carlos foi interceptado pela polícia, mas ele conseguiu se desvencilhar da abordagem, escapar e retornar ao Brasil. Na Alemanha, a conduta de Carlos configura o crime de tráfico ilícito de drogas, punível com restrição da liberdade. Sobre a situação narrada, assinale a alternativa correspondente no Código Penal. Vamos fazer junto? E aí, meu time? Bora junto? Letra A. Carlos será responsabilizado de acordo com a lei brasileira, ainda que absolvido na Alemanha. Primeiro lugar, nós estamos dentro das hipóteses de extraterritorialidade incondicionada? O Carlos, cadê aqui? Ele praticou crime contra a vida do presidente? Não. Ele praticou crime contra o patrimônio público? Não. Ele praticou crime contra a administração pública a serviço do país? Não. Ele praticou genocídio? Não. Então eu preciso saber das condições da extraterritorialidade, porque olha, é crime praticado por brasileiro no estrangeiro. Beleza? Agora tá ficando claro, Pedrão. E aqui o letra A fala: Carlos será responsabilizado de acordo com a lei brasileira, ainda que absolvido na Alemanha. Lembra que um dos critérios é não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido pena? Então a letra A está abjeta, está errada. Letra B. Poderá ser aplicada a lei brasileira ao fato ocorrido na Alemanha com base no princípio da proteção. É isso, galera. É o princípio da proteção que vai nortear. Ai, Pedro, eu falei para vocês que isso ia dar BO, ninguém prestou atenção lá no primeiro slide. Princípio da proteção diz bem jurídico violado. O Brasil está preocupado com a saúde pública da Alemanha, que é o bem jurídico tutelado no tráfico de drogas? Não. Aqui é da nacionalidade ativa. Aplica-se a lei penal da nacionalidade do autor. Então a letra B de bola está errada. Socorro Deus. Letra C.
Se Carlos for condenado na Alemanha pelo crime de tráfico de drogas, poderá ser processado e julgado pelo mesmo fato no Brasil, caso haja requisição do ministro da Justiça. Misturou tudo! Misturou tudo! Se Carlos for condenado na Alemanha pelo crime de tráfico de drogas, poderá ser processado e julgado pelo mesmo fato no Brasil, caso haja requisição do ministro da Justiça. A primeira parte estaria certa se fosse crimes da incondicionada. E a requisição do ministro da Justiça é só para hipótese de hipercondicionada, crime praticado por estrangeiro contra brasileiro. Isso aqui está toda errada. Será que tem alguma certa nessa questão, meu Deus? Será? Opa, até saiu do ar a questão. Letra D. A responsabilização de Carlos nos moldes da lei brasileira poderá ocorrer desde que ele não seja absolvido ou perdoado na Alemanha, ou ocorra a extinção da sua punibilidade e que a lei brasileira autorize a extradição nos casos de tráfico ilícito de drogas. Olha que perfeita essa questão, meu time. A responsabilização de Carlos nos moldes da lei brasileira poderá ocorrer desde que ele não seja absolvido ou perdoado na Alemanha. Olha, desde que ele não seja absolvido ou perdoado na Alemanha, primeira parte, ou ocorra a extinção de sua punibilidade e que a lei brasileira autorize a extradição em caso de tráfico de drogas. Que bacana! O gabarito é a letra D, certíssima. O gabarito é a letra D, super correta, beleza? Galera, se vocês forem pensar, e agora, se nós refletíssemos e voltássemos atrás e colocássemos esse mesmo slide com essa tridivisão, sabendo que eu tenho as hipóteses de extraterritorialidade, a lei brasileira estica o braço e vai aplicar a sua força a um crime praticado no estrangeiro. E isso se dá por 3 modalidades. A incondicionada, que eu não dependo de condição nenhuma, e eu tenho as 4 hipóteses. Lembrar da pegadinha do presidente da República, porque ali é vida ou liberdade. Eu não estou pensando na persona do presidente da República, mas já pensou para um país ter o seu presidente sequestrado? Já pensou para o país ter o seu presidente morto? É muito complicado no plano internacional da diplomacia e das relações públicas. Logo, nessas hipóteses, eu não quero saber se ele foi condenado, eu não quero saber se ele foi absolvido, eu não estou para ir para nada. Eu vou aplicar minha lei penal. E o máximo que eu vou fazer, para não ter dupla punição pelo mesmo fato, é: se você aí no estrangeiro condenou e ele cumpriu uma pena aí, tudo bem. Eu vou abater da pena que eu vou fixar aqui. E se for idêntica, eu as compenso. E se porventura ele cumprir um tempo maior no estrangeiro, óbvio, no Brasil ele também não cumprirá pena. Show? Também lembrar da pegadinha do crime da administração pública, da linha C do parágrafo 1º. Sabemos que nesta hipótese é crime praticado por funcionário público contra a administração, não crime praticado por particular. Show! As 5 condições da extraterritorialidade condicionada, eu creio que vocês, pelo que vocês arrebentaram na aula de hoje, não tem mais dúvida alguma. Muito tranquilo, né? Muito tranquilo. E por fim, lembrar da hipercondicionada, porque a hipercondicionada, eu não estou trabalhando com brasileiro, eu estou trabalhando com crime praticado por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. E para essa hipótese de incidir a lei brasileira a esse estrangeiro, eu vou precisar de 7 ingredientes nesse meu bolo. Os 5 da condicionada, acrescidos da ausência de pedido negativa da extradição e requisição do ministro da Justiça. Foi bem bacana a nossa aula de hoje. Evoluiu até, né? Foi tranquilo. A gente vai encerrar a aula dentro do tempo limite. Eu vou deixar aqui, mais uma vez, eu vou até colocar em caixa alta, o meu Instagram.
Pedro Andrade LR. E aqui, de fato, galera, Pedro Andrade LR é o jeito mais fácil que eu vejo, porque às vezes eu não consigo responder a todos do chat, essa aula fica gravada também. Então, se você está assistindo essa aula depois, então não tem problema. Você entra em contato comigo e eu vou lhe devolver, a gente vai bater um papo sobre as questões mais importantes. E assim a gente vai estreitando, criando amizade, criando laço. E esse é o intuito, esse é o coração do Que Concursos, tá bom, meu time? Eu me despeço agora e na próxima aula eu vou anunciar. Aliás, é importante porque lá eu também vou colocando o cronograma de aulas, questões para a gente responder. Então é super importante você acompanhar. Eu me despeço agora oficialmente e até o próximo encontro. Obrigado pela participação de todos. Até a próxima aula.